É em nome de Jesus que eu ordeno agora, antes de começarmos o culto a Ti, Senhor, eu ordeno a toda força maléfica, todo espírito imundo, espírito de distração, espírito de doença, espírito de dor, a todos os demônios, em nome de Jesus, que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês, demônio. Tudo. E bate em retirada agora. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por mais este dia, por esta noite, por podermos estar aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos feito, Senhor. E nos perdoe, ó Pai, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado por tudo que tem nos feito, ó Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, encha mesmo essa casa nesta noite. Nos abraça. Fale conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar? Ô Fábio, põe para mim Efésios 4:27. Nem deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Simples essa frase assim, né? Só que é o que nós fazemos toda semana, muitas vezes até todo dia. Nós damos lugar ao diabo para entrar em nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. Porque cada dia que passa, o diabo ele tem apertado mais, tem colocado seus demônios para trabalhar mais. Por quê? Ele sabe, ele vê o mover dos anjos que já estão preparando para a volta do Senhor. Então, mais ele vai tentar nos desviar. Pode ver, as igrejas, como eu já falei algumas vezes, né? Não só a nossa, como muitas outras aí, está perdendo membros. Não por causa da igreja. Pessoas se desviando para o mundo, caindo na garra de Satanás. Nem deem lugar ao diabo, não deem lugar ao diabo. A gente tem que vigiar mais com o que nós fazemos, vemos, falamos. E principalmente, hoje a gente vê que cresceu muito, até a gente fala que talvez é a criação, né? A falta de educação, a raiva, a ira. Põe para mim no Efésios, está no 4:17, no 30 e o 31. O 4, acho que é o 30 e 31 mesmo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Hoje está tendo muita falta de perdão, muita ira. Isso aí entristece o coração de Deus, Jesus, do Espírito Santo. Então, cuidado, vigie, irmãos, para não cair em tentação e não abrir brechas para Satanás entrar em nossas vidas, irmãos.
Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais, vamos buscar mais, para que não deixamos, né? Não abrimos brechas para Satanás entrar em nossas vidas. Vamos ficar de pé? A gente fazer mais uma oração para estarmos louvando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, Senhor, na tua casa, e aqui nós entregamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, Senhor, para que seja feito tudo, Senhor, conforme a tua vontade e não a nossa. Porque muitas vezes nós queremos saciar o nosso desejo, a nossa vontade, mas assim pecamos contra ti, Senhor. Fazemos coisas que não era para ser naquela hora, e abrimos portais em nossas vidas para Satanás tocar. Então, Senhor, que o Senhor venha fazer tudo em nossa vida, Senhor, mas conforme a tua vontade, no teu tempo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Então, Jesus, antes de subir aos céus, ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E nessa noite, né, eu quero ministrar para vocês sobre legalidade. Mas eu quero ministrar na questão da autoridade da palavra de Deus, né? Para você saber, por que nós temos que ser bom na palavra? Porque se você não for bom na palavra, então nós não vamos ter chance. Então você precisa compreender a importância disso. Como que é importante isso, né? Eu tenho falado para vocês que o diabo é o quê? Você acha que ele é legalista à toa? Ele é legalista porque na palavra de Deus existe poder, autoridade. Então ele usa a palavra de Deus para exercer o seu reino. E como nós lutamos contra as forças demoníacas e contra as obras do diabo também, né? Então nós precisamos compreender como é que funciona isso tudo, né? Até mesmo para você receber um milagre de cura, para você receber mais o poder de Deus, você tem que saber que isso é conquistado por meio da palavra de Deus. Temos que saber separar as coisas, né? Tem coisas que é pela graça, pela misericórdia de Deus, mas não determina a sua vitória, entende? Em todas as coisas nessa vida e também no reino futuro, se você não saber lutar com a palavra de Deus. Eu estava em dúvida, né, se eu ia pregar o que estava no meu coração, mas daí a irmã Suzana disse que quando eu estava orando ali atrás, ela viu uma espada passando na cabeça de cada um, né? E o que é a espada? É a palavra de Deus, né? Então, daí, para mim, ela veio falar para mim, né? Então testificou que é para falar sobre isso essa noite. Amém? Estenda as tuas mãos assim, fala assim: Senhor Jesus, eu não vim aqui à toa. Eu vim aqui por causa de ti. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim essa noite, para a glória de teu nome. Amém. Amém, querido? O príncipe desse mundo é o diabo. O rei desse mundo é o diabo. E ele domina todos aqueles que não creem em Jesus. E Jesus veio para tomar aquilo que o diabo tomou de volta. Quando nós estamos pegando as bênçãos de Deus passageira, você não pode amar elas mais do que o reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno. Mas você está saqueando o diabo. Quando você adquire autoridade, quando você adquire finanças, autoridade, domínio, você está saqueando o diabo. Por isso que Deus quer nos preparar para nós saquear o diabo, saquear o inferno. Saquear o inferno é ganhar uma alma. Saquear o inferno é resolver um problema que o diabo criou para as pessoas. Tudo isso é saquear o inferno, tirar o reino de Deus de ação. Pegaram? Glória a Deus. Nós temos que
entender que quando a Bíblia ela insiste em algo, é porque existe um tesouro atrás daquilo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, não está querendo dizer que Jesus é uma palavra escrita, é uma coisa, mas está dizendo que Jesus é a manifestação, entende, da palavra de Deus. Então, através de Jesus, é que a palavra de Deus se torna vida em nós. Então, olha bem, a palavra de Deus é viva e eficaz. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quando nós começamos a ver isso, nós já começamos a entender o seguinte: se fala assim, que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, aí você fala assim, opa, tem um tesouro atrás disso. Agora nós temos que estudar sobre a palavra de Deus. Então, Moisés, quando ele subiu no monte, Deus deu a lei para ele. E todas aquelas leis que Deus deu, eram regras para mostrar como é que eram os princípios do mundo espiritual. Do mundo, de tudo que Deus criou. Então, Deus deu aquelas leis, né? E se o homem obedecer aquelas leis, fazer com que aquelas leis coisas, o homem começa a ter bênção sobre a sua vida. As coisas da vida começam a dar certo para ele. Ele começa a ser um homem próspero, abençoado, com uma vida longínqua, saudável, saúde, tudo mais. Mas se ele desobedecesse, então iria trazer o castigo, a penalidade. Então, no mundo espiritual, tudo que você faz, você colhe. Então, quando nós estamos errando, imediatamente no mundo espiritual, já tem um comando dos anjos, da própria natureza, para poder vir uma consequência sobre a tua vida. Entende? E isso é feito pela palavra de Deus. Só que Deus, ele teve que fazer as coisas assim para as pessoas não ficarem desviadas. Não é para as pessoas serem más. É o contrário. Deus fez isso para que as pessoas queiram a bênção. Então, quando diz lá em Deuteronômio, né? Se atentamente ouvires a minha voz. Porque nós erramos por não conhecer, né? E ter cuidado em fazer tudo que eu vos mando. Seguindo meus estatutos, meus mandamentos. Essas bênçãos virão sobre ti e te acom. Agora, olha bem. Se nós formos andar no entendimento humano, ler a palavra de Deus, então os homens, eles vão usar a própria palavra de Deus para fazer o mal. Então, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um advogado malandro, ele estuda e fica bom na lei para quê? Para forjar a própria lei, para fazer coisas erradas, né? Então nós não podemos querer estudar a Bíblia porque nós somos mau. Todos nós temos pensamento diferente, todos nós estamos desviados, todos nós estamos fora, a nossa natureza é má. Não é nós que somos má, é a nossa natureza. Então, quando nós pegamos e vamos estudar a Bíblia e queremos fazer tudo de acordo para poder ter aquelas bênçãos, nós estamos fazendo igual esses advogados. Nós estamos querendo burlar a lei para poder ter benefícios. Então, nós vamos errar. Então, como que Deus resolveu isso, né? O verbo se fez carne, para que nós não tenhamos a letra dirigindo nós, mas que nós tenhamos o espírito da letra. Para que nós tenhamos a pessoa da letra. Para que nós tenhamos um líder, um salvador. Então, ninguém pode, querido, achar que vai ser melhor do que o outro, porque vai conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a Bíblia, com estudar. Não, você vai com humildade, com simplicidade, dependência de Deus, você pode ficar uma pessoa mais sensível à voz de Deus e mais humilde ainda e obediente quando for dirigido pelo Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas para mim ter uma vida mais fácil, né? Então é muito importante eu estudar, eu ler a palavra,
coisa assim, né? Para que possa ser gostoso fazer a vontade de Deus. Eu já sei qual a vontade de Deus, e agora eu estudei a Bíblia, eu sei como fazer. Mas eu não posso usar a palavra de Deus para fazer a minha vontade. Por isso que na oração, Deus fala assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, não a nossa, a dele. Muito importante então, né, nós sabemos que por causa desse princípio, nós temos que buscar Jesus. Então, tudo que você vai conhecer na Bíblia, você está conhecendo mais Jesus. E se nós estivermos conhecendo mais Jesus, vai ser mais difícil nós burlarmos a palavra de Deus para nós mesmos. Pegaram? Então, Deus estabeleceu, né, que a palavra dele tem... Por isso que Jesus falou, ó, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Lá em Isaías 51, lá diz assim, eu acho que é Isaías 51 mesmo. Lá diz assim, assim como a chuva, que ela cai sobre a terra, e ela não volta para mim, sem ter produzido aquilo a que determinei. Assim a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim sem cumprir o propósito ao qual Deus, que ele estabeleceu. Então, quando você quer uma bênção, diga comigo, quando eu quero uma bênção, eu preciso estudar a palavra de Deus para saber como que funciona. Entende? Por exemplo, eu quero a bênção da prosperidade. Aí você vai ver na Bíblia que toda vez que a Bíblia fala assim, honra ao Senhor com todas as primícias da tua renda e os teus celeiros ficarão transbordantes ao ponto de que você não terá onde armazenar. Então, qualquer pessoa, né, que o diabo queira que ele não prospere, a pessoa vai ter dificuldade em honrar a Deus com dízimo, com oferta, com isso. Ela vai ter dificuldade. Entende? Então, e aí o que acontece? O diabo fazendo com que você não honre a Deus com suas primícias, pegaram? O diabo, ele está com a legalidade da palavra para liberar o migrador, o devorador, o ladrão, né? E você começa a ter uma vida travada, as portas da prosperidade não se abrem. Você, em vez de ser promovido a um emprego melhor, você perde até o emprego que você tem. Você começa a andar para trás, né? E a pessoa vai ficando cada vez mais difícil. Não, mas eu não consigo dar, não sobra, pastor, para dar o dízimo, para dar a oferta. Mas não vai sobrar mesmo, vai ficar cada vez pior. Por quê? Né? Aí, né, quando você pega e já vai seguindo a palavra, para a prosperidade, quando você dá o dízimo e a oferta, a primeira coisa que você descobre, que para você ser dizimista e ofertante, você vai ter que organizar as tuas finanças, porque senão não sobra. Senão vai faltar dinheiro, você vai entrar numa situação e vai culpar a palavra. Mas a Bíblia também tem a lição, né, de que você tem que ser um bom administrador. Né? Você vai ter que administrar teu dinheiro. Depois que você consegue administrar, que você consegue ser dizimista, tudo, agora Deus vai começar a depositar coisas na tua mão. E se Deus colocar mais do que você consegue administrar, você vai fazer igual eu, você vai quebrar algumas vezes, né? Para poder aprender a administrar mais riqueza ainda. Por exemplo, né? A minha loja, ela quebrou 3 vezes. A última vez que ela quebrou, eu aprendi a lição. Só que eu não aprendi ainda a administrar com perfeição. Mas eu aprendi uma coisa, eu não podia sair de lá. Eu tinha que aprender aquele ditado popular, né? O olho do dono que engorda o boi, o porco. Né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ficar ali e tal. E Deus ensinou muitas coisas para mim,
que hoje eu ensino até grandes empresários, né? Assim que a maioria, muitos empresários são estudados, sabem mais do que a gente, mas eu conheço muita gente rica aqui na região, que são cliente meu, né? Que pecam muito mais do que eu naquilo que eles administram. Então, por quê? Porque o próprio Deus me ensinou. Eu fico toda hora lembrando de cenas, né, que aconteceram naquelas quebradeiras, depois que quebrou, Deus me dando a solução. Eu fico sempre lembrando, e isso dirige a minha vida até hoje no meu trabalho, né? Então, às vezes dá vontade de dar uma abandonada no serviço, dá vontade de coisa assim, né? Aí eu fico lembrando do passado, né? Eu fico lembrando do passado, de cenas do passado. Vamos dar um exemplo, né? Às vezes eu quero dar uma abandonada, tal, né? Mas aí eu lembro, poxa, eu deixei minha filha, minha esposa, deixei tudo pessoas de confiança lá tomando conta da loja, e a loja quebrou. Então, na hora que eu falo assim, vou pôr na mão dos outros para me ficar mais folgado, né? Eu falei assim, eu não posso pôr. A pessoa pode falar para mim, não, mas se você não fizer isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, você é cheio de conhecimento. Eu também sou, também pensava assim. Só que eu fui fazer isso, deu certo? Deu errado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que o Espírito de Deus manda. Então, eu estou fazendo o que o Espírito de Deus manda, está dando certo. Se eu for fazer o que os técnicos mandam, com que as ordens, né, das pessoas que são grandes empresários, mega empresários, se eu for fazer na minha vida, não deu certo, gente. Não deu certo. Mas o que deu certo é eu orar, ouvir a voz do Espírito Santo e praticar. Pegaram? Depois, fazendo isso, cumprindo os princípios de Deus. Aí deu certo. É igual o Edson, né? De vez em quando, ele falou, teve que ficar até de madrugada lá para dar ponto na alfafa. Gente, a gente pode falar assim, mas Edson, você não pode, você tem que deixar. Falou, mas ele sabe o pepino que é o negócio. Ele sabe como é que funciona a coisa. Né? Tem que orar, tem que coisa tudo, mas ele está certo. Ele vai deixar a peteca cair, depois quem que vai pagar as contas dele? Né? Depois quem que vai assumir a responsabilidade? Então, a gente vai aprendendo isso, né? Você vai aprendendo a ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Com coisas óbvias. Né? Uma vez o Senhor falou para mim assim, filho, elimina o espírito de roubo da tua loja. Aí na hora eu já fiquei com medo, né? Quem que está me roubando? Quem que está me roubando? Porque a gente vê muita história, né, de pessoas que deixou na mão de secretário, na mão de funcionário, deixou tudo, né? Eu estou com um cliente lá que está assim, ó, o cara que tomava conta para ele, acabou com a empresa, levou um monte de dinheiro embora, né? E o cara agora está com uma dívida grande, não está conseguindo pagar as contas. Então eu fiquei com medo de alguém estar me roubando. Aí eu fui orar para o Senhor para mostrar para mim, né? Então o Senhor mostra. Sabe o que o Senhor falou para mim? Falou assim, não é isso que eu falei para você. Mesmo que tiver alguém te roubando, eu não vou te mostrar. Pessoa não. Eu falei para você eliminar o espírito de roubo. Aí eu comecei a ir trabalhar, o telefone tocava, e eu estava ali ansioso para o telefone tocar, porque eu estava indo de madrugada todo dia trabalhar. Todo dia eu ia trabalhar de madrugada, ficava ali esperando alguém ligar, né? Quando alguém ligava, eu atendia o telefone com entusiasmo, mas de repente o telefone ligava, me irritava, deixava eu nervoso, bravo. Aí eu falava assim, Deus, e por que eu estou bravo? Sendo que eu estou esperando o telefone tocar. Aí, né, na hora eu tive uma sabedoria, eu falei assim, ó, ninguém atende telefone, só eu. Aí o primeiro telefone que tocou, fiquei nervoso, atendi, o cara falou assim, eu quero falar com o Adriano. Adriano era meu funcionário. Aí o Adriano estava debaixo no carro, consertando o carro, né? E o Adriano veio, pegou o telefone, conversou. Na hora que ele desligou, ele saiu meio desenchavido e começou a ficar mais com o corpo mole, parece que ele recebeu uma má notícia ali, né?
Aí o Senhor falou para mim assim, ó, isso que é espírito de roubo. Aí eu comecei a entender, é o que distrai nós. Aí eu coloquei regra na loja, tinha que pedir para sair, não podia mais sair de qualquer jeito da loja, ninguém podia mais atender telefone na loja, a não ser caso extremo que a gente passava, não era mais para usar celular na loja e tal, para tirar o espírito de roubo. E esse espírito de roubo, querido, ele trabalha geral. Ó. Hoje você vai lá nas construções, né? O servente de pedreiro está lá e está lá olhando o celular, né? Está lá olhando o celular. Você, às vezes, está lá no seu serviço, tanta coisa para fazer, tanta coisa para arrumar, tanta coisa para correr atrás. Você fala que não tem tempo, né? Mas você deu um tempinho, você vai lá no celular e deixou de fazer algo que prospera. Isso é um espírito de roubo. Não é um roubo, mas é um espírito de roubo. Amém, querido? Então, Deus só ensinou isso para mim. E falar a verdade para você, né? Esse espírito, ele persiste. Por quê? Porque é um hábito humano. É nós que somos ruins. Então, aí o que acontece? Como é que você vai prosperar sendo que você tem um espírito de roubo? Você gosta de enrolar, você não vai prosperar. E, querido, o patrão teu pode não estar vendo. Você pode ser até esperto, está enganando todo mundo. Mas Deus é zoiudo. Entende? E Deus não está olhando o seu erro para te castigar. Deus está olhando para ver se você acerta, para Ele te proteger. Porque no erro Deus não pode fazer nada por você. Mas Deus está olhando para nós se nós se arrependemos, se nós acertamos, para poder liberar a bênção para nós. Deus não é má, Deus está olhando para nós com uma expectativa que nós possamos obedecer sua palavra, para poder Ele liberar a bênção para nós. E o diabo está fazendo de tudo para nós não obedecer a palavra de Deus, porque o diabo não quer que a glória de Deus chegue até a tua vida, a tua finança, a tua saúde, tua vida. Pegaram? Então, olha bem, se a palavra de Deus, ela falou assim, ó, eis que proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu falo para vocês, escolham a vida e a bênção. Pegaram? Então, quando nós estamos lendo a palavra, ouvindo uma pregação, aprendendo alguma coisa de Deus, querido, é para que nós possamos estar treinados para ouvir a voz de Deus e poder executar. Se eu pegar qualquer um de vocês lá, eu for lá para trabalhar na minha loja amanhã e falar assim, ó, faz uma nota para mim aqui de tal pneu, né? Quantos de vocês vão conseguir fazer? A Gabi vai saber fazer, a Rose vai saber fazer, o Lu e a Fábio vai saber fazer, a Raquel vai saber fazer, porque já trabalharam lá, né? Então, nós temos que estar sempre praticando a palavra de Deus. Como é que eu aprendo a palavra de Deus? Assim, de verdade mesmo. Eu aprendo ouvindo, diga comigo, a fé vem pelo ouvir. Aí, quando eu estou fazendo, eu estou pondo a fé em prática. E a fé sem a prática é o quê? A fé sem a obra é morta. Então, vamos dar um exemplo assim. O que mais Jesus quer que você faça? O que mais que Ele quer que você faça? Mais que Ele quer que você faça. Para Ele. Então, por você mesmo, você aceita Jesus. Mas o que você quer? O que Ele quer que você faça para Ele? Que você ganhe almas para Ele. Porque Ele veio para ganhar almas. Então, toda vez que você estiver ministrando a palavra, o teu coração tem que estar assim. Eu vou semear a palavra aqui, esse cara um dia vai converter. Eu vou cantar uma música na igreja, porque eu quero que fulano que veio visitar hoje entregue a vida para Jesus. Então, isso é o que mais Deus quer que faça. E quando eu estou fazendo isso, eu estou praticando a palavra. E como é que eu vou praticar a palavra trabalhando para Deus? Então eu vou fazer uma visita, a pessoa precisa ser salva, mas ela está com um problema muito grande em finança. Então eu vou contar meu testemunho. E vou ensinar os princípios de Deus para ela.
Sempre mostrando que Jesus é aquele princípio. Jesus é o princípio da prosperidade. Aí depois ele vai ensinar o que nós devemos praticar para ter aquela prosperidade. Vocês entenderam isso ou não? Então, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ali, Jesus está falando, né? Quer prosperar? É Jesus. Quer ter saúde? Jesus em primeiro lugar. Quer ter vida, vida plena? Jesus em primeiro lugar. Quer ter o poder de Deus para fazer milagre, para destruir as obras do diabo? É Jesus que batiza com o Espírito Santo. É Jesus que dá a unção, o Espírito Santo. Ele é o rei que unge os seus servos. Agora preste bem atenção também. Pela palavra de Deus, você precisa entender uma coisa. Ser filho de Deus é só entregar a vida para Jesus e frequentar a igreja. Mas quando você vai servir a Deus, é outro nível. Vamos dar um exemplo. O Enoque, quando ele chega lá na loja, né? Ele é um membro da família, ele é um menino, né, abençoado, né? Ele desfruta de todo o direito de filho e tal, né? Mas ele não é funcionário da loja. E muitas vezes nós viemos na igreja, por exemplo, esse ministério aqui é um ministério de servo, né? Deus não pode nem trazer os visitantes aqui, porque vocês vêm como visitantes, vocês vêm como membros só. Não, vocês têm que vir como servo, porque esse ministério aqui não é um ministério de membros. Esse ministério aqui é para gerar membros para as igrejas. Mas isso aqui não era para ficar vazio, isso aqui era para ficar mais cheio ainda. O Espírito de Deus estava me tocando ali, no coisa ali, que é para nós orar, para que todos os avivalistas do mundo queiram estar aqui. Pegaram? Então é um lugar de servo. Aí, querido, olha bem. O Enoque é obrigado a saber alguma coisa lá na loja? Ele é obrigado a vender o pneu, ir lá pegar, receber, trabalhar lá na loja? Não. Só que no final do mês, ele está na folha de pagamento? De servo? Não. Então, olha bem, se você quiser ser usado por Deus, ter o poder de Deus, ser uma pessoa que em vez de precisar de milagre, você vai fazer milagre na vida das pessoas, você tem que saber que servo de Deus, Deus é exigente. Entende? Tem que fazer práticas de servo. Ninguém pode servir a Deus sem estudar a palavra, sem ter vida de oração e de jejum. Ninguém pode ser servo de Deus se não for uma pessoa interessada no propósito de Deus aonde ele trabalha. Entende? Ninguém. Então nós precisamos compreender. Outra, ninguém para ser servo de Deus pode achar que o salário dele é dele. Entende? Porque lá porque o nosso ganho, o nosso salário, entende? Ele é de Deus. Ele é de Deus. Porque eu sou servo de Deus. E servo, querido, ele trabalha para o seu patrão. Então, para que eu continue servo de Deus, né? Eu tenho que ter minha loja, minha casa, e a igreja é a mesma coisa no meu coração. Por quê? Porque eu sou servo, eu não sou um filho, entendeu? Criança, mimado. Então, quanto mais eu assumo a posição de servo, mais a vontade de Deus me interessa. Agora não vai ficar assim. Diga comigo, não vai ficar assim. Porque quando o patrão tem o servo, que é filho, que é amigo, ele vai começar. O que ele vai começar a fazer? Tudo para ele. Só para vocês entenderem. Eu criticava eu mesmo no coração com uns desejinhos bobos. Diga comigo, desejo bobo. Parece que quanto mais bobo eu desejo que eu tenho no meu coração,
mais Deus me dá. Então, né, esses tempos atrás, eu comprei uma SW4 e eu enjoei. Eu falei, eu queria uma caminhonete a diesel boa, né, mas eu não queria uma caminhonete tão grande, né, eu enjoei de condução grande. Aí, nem corri atrás nada, não sei como aconteceu, Deus me deu uma Toro a diesel. A mais bonita, a mais cara da época. Enjoei dela, falei assim, poxa, um carrinho, né, tal. Só pensava no coração. Daqui a pouco eu estava com um Cronos, né, que era, pensa, um carrinho top, aquele carro. Automático, tal, né. Mas daí a gente nunca está contente, né, daqui a pouco eu já coloquei um defeitinho no Cronos, né, e escutei umas propagandas do Pulse, né, que motor novo, e falei, eu queria um carro ligeirinho, assim, tal, né, mas daí o Pulse era alto, né, não dava a estabilidade que eu queria na pista. Aí eu falei assim, bom, eu precisava ter um Corolla, né, porque o meu carro preferido era o Corolla. Eu falei, só que se eu tiver um Corolla, o Corolla é muito baixo, né, mas eu diante de tanto quebrar a cara com o carro, comprei o Corolla, falei, agora estou satisfeito e tal. Aí dei umas raspadas na frente dele assim, eu só pensava assim, né? Poxa, né? Aí eu comecei a ter carro de reserva para a loja, que era a estrada, né? Aí um dia peguei, troquei uma estradinha, troco da Toro, né? E daí nós também, eu falava assim, poxa vida, né? Eu tenho que comprar uma caminhonete também de gabine mais grande, né? Que de vez em quando o Lu vai fazer entrega e não cabe os pneus. Gente, ó, tudo que eu queria, nem pensei como é que Deus ia resolver, ó. Eu queria um carro para bater na cidade, bater para em Santa Amélia, batear. A Toro ficou ideal, porque é um carrão gostoso, igual o Corolla, tudo, é alto, tal, não é tão grande coisa na pista, mas para a pista só eu tenho o Corolla, né? E agora eu tenho a caminhonetona também, né, que parece um caminhão, né, que também dá para fazer o coisa lá, né, e para bater lá na coisa tem a estradinha. Aí eu falei assim, Deus, fechou. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque se eu reclamar alguma coisa no coração, porque eu não reclamo para Deus, eu reclamo das coisas, nunca para Deus. E também eu nunca mostro um coração insatisfeito, mesmo que aquilo não estou contente com aquilo, né, diante de Deus eu estou satisfeito, mesmo que tivesse bem menos. E aí, querido, está escancarada a porta do céu. Está escancarado. Né? E você pode falar, mas o senhor faz isso porque tem dinheiro. Não, querido, não tem uma pessoa que tem mais medo de gastar dinheiro sem um comando de Deus do que eu. E as coisas vão tudo acontecendo. Esses tempos atrás, né, eu comecei a guardar pneu aqui e tal, né? E eu falava para o Senhor, Senhor, eu tenho que arrumar um lugar para gastar o dinheiro, para investir, né, tal, né? E eu sei que eu tenho que arrumar uns prédios, né, para mim fazer o meu futuro. Mas o único terreno que dá não tem como comprar, porque o cara ia montar um posto de gasolina, que é onde eu comprei agora, terminou a construção. Falei assim, podia comprar aquele prédio, né? Porque quem não tem vontade de comprar o prédio qual você começou e pagava aluguel, né? Então eu tinha vontade de comprar aquilo lá também, o dono nunca ia vender, né? Diga comigo, se não existe, Deus cria. E o que Deus fez, né? Só aquilo que eu pensei, que eu nem ligava, se não tivesse acontecido nada, eu nem ligava. Puf, foi acontecendo, foi dando tudo certinho. E aí você fala, pastor, mas por que para mim não dá certo? Querido, é por causa do coração. Não estou falando de você ser uma pessoa boa, top. É que você tem que entender que o princípio do negócio é olhar para o céu. É olhar para o céu, é dedicar tudo a Deus, começar a fazer as coisas com temor, com respeito, tudo dentro da palavra. Não quer dizer que você vai conseguir, mas Deus pegando você no esforço contínuo, está feito. Pegaram ou não? Diga comigo assim, não quer dizer que eu consigo, fala aí. Fala assim, mas Deus, quando passar a vista,
tem que achar eu no esforço. Se Deus olhar você nesse esforço contínuo, o que acontece? Deus vai fazer justiça, não é na lei do conseguir, mas é na lei, entende? Do Espírito, porque o homem não é obrigado a conseguir nada, porque tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então, é Deus que vai fazer. Então, é bem gostoso isso. Hoje eu não carrego mais o fardo, querido, do ministério ter que dar certo, de eu ser uma pessoa, né? Que coisa. Eu não carrego mais esse fardo. Entende? Eu não carrego mais. Nada disso. E eu ainda falo para Deus, Deus, não deixa eu querer fazer aquilo que não é para fazer. Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente pensa assim, não, porque nós tem que ter uma igreja cheia, mas cheia de crente pescado em aquário? Cheio de crente desviado de outra igreja? Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Eu amo, querido, lidar com os crentes de outra igreja. Mas sabe para quê? Para chapar ele, querido, para dar um caminho para ele sumir da minha frente, mas ser um grande homem de Deus. Essa é a minha paixão. É pegar pastor, pegar membro de igreja, pegar uma coisa assim, mas chapar. Porque as pessoas têm que criar vergonha, têm que pegar firme, tem que ir com tudo com Deus. Se o lugar que ele está não é bom, que ele faça aquele lugar ficar bom. Amém, querido? Glória a Deus. Fala assim, se o lugar que eu estou não está bom, fala aí. Fala, eu vou orar, fala, eu vou jejuar, fala aí. Eu vou fazer a vontade de Deus, fala aí. E aquele lugar vai ser bom porque eu estou ali, fala aí. Vocês estão entendendo? Então, olha bem. Quando a Bíblia começa a alertar nós para tomar cuidado com esse mundo, ó, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque o mundo passa. Aí, querido, nós temos que entender que o Espírito de Deus ele tem ciúme, ardente ciúme de nós. Mas muito ciúme. Pegou? Mas não é ciúme igual de homem, de mulher. Não, é porque Ele quer estar sobre a tua vida, querido, para te dar tudo. E quando você divide as suas prioridades com Deus, você deixou de entregar o teu futuro para Deus. Nós às vezes pensamos na unção manifesta, né? Igual vem um pregador de fora aqui, querido. Deus usa ele, faz milagre, profetiza. Depois você vai descobrir o cara é caloteiro, malandro, safado. Está com a vida toda arrebentada. Então não é isso que você tem que olhar, é na simplicidade do dia a dia que prospera. Isso é bom, eu falo para todo mundo, eu amo, eu gosto, tem gente que vem aqui por causa disso, porque a gente ficou meio famoso por causa de manifestação, mas essas manifestações, quem é que veio só atrás dela que se deu bem na vida? Ninguém. Todos se arrebentaram. O segredo meu é a minha vida dedicada a Deus. É esse o segredo. E aí, querido, no dia a dia, as pessoas podem até achar que você não é de Deus. Não tem problema, você está obedecendo. Quando você vê tua finança vai bem, né? Tua saúde era para estar ruim, mas você está bem. Tudo que você põe a mão, né? Parece que vira ouro, né? Por quê? Porque Deus está contigo. Então, nós temos que compreender isso. Isso. É no dia a dia. Por isso que eu falo assim, né? É lá no trabalho. Na hora que você está lá no trabalho, querido, você faz tudo errado, de coração, e ainda tem até uns comportamentos que dá mole para o diabo. Aí o que acontece? E o Espírito de Deus, querido, é assim, ó. Ele tem que aproveitar até a época que nós não conhecíamos Jesus, que nós acertava. Naquilo que nós acertava, ele tem que usar. Por quê? Porque a palavra de Deus, para abençoar nós aqui, é para esse mundo. Tem o ímpio lá fora, querido, que nem conhece Jesus, mas ele obedece a palavra e ele desfruta dos benefícios da palavra. O diabo não pode deixar, não pode tocar nele. Mesmo ele, porque o poder da palavra é uma coisa,
poder da palavra para prosperar, para nós viver aqui é uma coisa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é outra coisa. Você pode estar debaixo da graça, entende? Mas cheio de maldição por não conhecer o poder de Deus e a palavra de Deus. Jesus pagou por toda aquela maldição? Pagou para você ser salvo. Mas se você quiser desfrutar das bênçãos de Deus, você tem que voltar para a palavra. Por isso que a Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E é conhecimento de Jesus, né? Conhecimento de Jesus. O que Jesus falou? Você conhece que você... não estou falando dos outros, mas você conhece que você é de Deus, pelo fruto conhecereis a árvore. Então você sabe que você já está uma pessoa que se moldou ao padrão de Deus, porque começa a dar fruto. Amém, querido? Então, por exemplo, se hoje eu ensino você, eu dou semente para vocês. Dou semente. Se vocês pegam essa semente e praticam, semente é a palavra de Deus, e vocês praticam, logo vocês vão colher. E qual semente que eu dou para vocês? A que eu semeei. A que fez eu ter a loja que tenho hoje, ter a casa que eu tenho hoje. Né? E eu estou dando semente até do sítio que Deus vai me dar, da prosperidade que Deus já me deu, né? Mas assim, que não concretizou, eu estou dando a semente para vocês. Pegaram? Por exemplo, né? Eu vou ensinar, vou dar semente para vocês ser felizes no casamento como eu sou. Entende? Para Deus dar, quando você desejar algo no coração, Deus dá como Ele me dá. Mas vocês vão ter que praticar. Vão ter que praticar a palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho um chamado. O meu chamado é forte, é top, é bom, é maravilhoso, né? E eu tenho que estar plantando semente que vai trazer à existência o meu chamado. Aquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Pegaram, gente? Eu estou num programa de estabelecimento financeiro para a hora que eu começar a me dedicar só a Deus, eu não ter que ficar atrás de dinheiro. O dinheiro é que vai correr atrás de mim. Então eu estou construindo, estou pedindo para Deus, multiplica, faz com que eu tenha renda, sem precisar trabalhar, porque a hora que eu falar assim, não trabalho mais na loja, eu quero me dedicar totalmente a Deus, mas quero andar abonado, mas cheio de grana mesmo. Se eu falar assim, Jesus falar assim, pega um avião, vai para os Estados Unidos agora, para já, Deus. Paga isso para mim, né? Para já. A primeira vez que eu saí viajando aí, Deus me usava que eu ficava até assustado. Mas daí quebrou. Eu não fui levantado para ganhar dinheiro de igreja, para levantar a oferta e pegar para mim. Eu chegava nas igrejas que eu ia pregar, né? Eu dava oferta em vez de ganhar, né? Não tinha coragem de pedir, né? E nem muito menos vontade. Por quê? Né? Eu sou assim, ué. Para Deus eu quero dar. Eu vou ganhar, né? Dentro do meu talento, da minha profissão, para ganhar dinheiro, para poder manter o meu ministério, o meu chamado e aquilo que Deus produz através de mim. Então, o meu coração é assim. Então, eu estou me preparando. A gente tem que estar preparado para que Deus vai fazer através da nossa vida, espiritualmente, financeiramente. Pegaram, gente? E tem que ter vida de oração, de jejum e obediência à palavra, para que isso aconteça, para que isso venha a acontecer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, olha bem, vamos voltar lá. Então, diga comigo assim, o diabo é legalista, fala aí. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre, fala aí. Fala aí, na palavra de Deus, fala que eu vou ter vida se eu obedecer, e vai ter morte se eu desobedecer. A palavra de Deus é bênção e maldição. Fala, é uma espada
de 2 gumes. Entenderam agora? Agora, olha bem o que fala, né? Em Hebreus, fala assim: e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos dos corações. E não há uma criatura que não venha estar patente diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Então, tem uma passagem na Bíblia, a Raquel, não sei se ela lembra, que lugar que está, mas que eu sei que foi com, se eu não me engano, foi com Nabucodonosor, né? Que ele teve uma revelação, o profeta foi lá e falou assim para ele, Daniel, né? Daniel falou para ele assim, ó, você foi, não foi Nabucodonosor não, foi o outro. Você foi pesado na balança. Então, quando você está vivendo para as bênçãos de Deus, de vez em quando Deus vem pesar. Se a bênção estiver mais pesada, você vai ser abençoado. Se a maldição estiver mais pesada, você vai ser amaldiçoado. Pegaram? Então, os olhos de Deus estão de vez em quando Deus passa revista. Tudo na Bíblia é profético. Pode ver também, né, que no livro de Esther, fala que, como é que chama o pai dela, o tio dela é Mordecai. Mordecai, ele livrou o rei da morte. E os reis antigamente tinham escrivão. E os escrivão escreveu aquele dia. E o rei, de vez em quando, né? Ele pega aquele livro. E ele vai ver os atos das pessoas, tudo, né? Aí um dia o rei pegou e falou, traz os livros lá, vamos ler as crônicas do rei aqui. Aí ele começou a ler, aí ele achou a parte que Mordecai, aí ele pegou, resolveu no coração dele, né, recompensar Mordecai. Agora preste bem atenção, a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, de vez em quando, chega o tempo certo de você colher a bênção. Se você permanecer, chega o tempo certo. E Deus vai, toda a tua bênção, tudo aquilo tem um tempo certo. E Deus vai te recompensar. Que é galardeador, né? De todos que o buscam. Então, e a Bíblia fala assim, né? Que se nós permanecer no tempo certo, né? Deus vai dar a bênção para nós. Também fala assim, né? Que é para nós ser felizes, né? Quando nós somos provados e aprovados. Porque aí o Senhor vai liberar a recompensa que Ele prometeu. Né? Então, se nós pegarmos, querido, e usar a palavra de Deus para poder construir uma vida para a glória de Deus, nós vamos ter que usar o poder da palavra para poder ir destruindo as obras do diabo. Pegaram? Quando o diabo, querido, ele está armando para nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia, você tem que aprender a fazer guerra espiritual. Como é que você vai fazer guerra? Usando a palavra. Uma coisa que a gente tem que aprender, né? Bem simples para você entender como é que funciona. Mesmo você fazendo tudo certo, o diabo, ele faz igual fez com Jó. Só que Jesus, ele nos deu autoridade, poder, domínio, né? E o diabo, ele gosta de usar circunstâncias para criar direitos para poder atacar a gente. Isso é todo momento é assim. E você só sai dessas, querido, se você for uma pessoa boa de oração, né? Que busca Deus,
que sempre está ouvindo as revelações de Deus, senão você está frito, mesmo acertando tudo. E aí, querido, quando você vai encarar aquela situação, você tem que saber o que é autoridade, o que é legalidade. E quando nós estamos aprendendo a exercer a autoridade, que às vezes nós estamos aprendendo sendo submisso a alguém. Porque um dia nós vamos estar também exercendo a autoridade. E se eu não ver que é sério eu obedecer a autoridade, como é que Deus vai me dar autoridade, né, sobre outras pessoas no mundo espiritual? O diabo mesmo vai falar: você quando era empregado, você não respeitava seu patrão, como é que você quer respeito agora? Porque eu vou colher o que eu plantei. Eu plantei desrespeito ao meu patrão, eu vou colher. Entende? E quem vai cobrar a semente? O diabo. E quem que vai ganhar? Aquele que você deu milho. Se você deu milho para Deus, né? Deus vai ficar mais forte. Pegaram, gente? Então, eu preciso entender sobre isso, né? Se eu plantar, eu vou colher. É a justiça de Deus, é assim. E dentro da justiça de Deus, né? O diabo é o promotor, ele vai ficar. Amém, querido? Estão entendendo isso? Como é que funciona? Então, quando nós vamos expulsar um demônio, o demônio ele fala assim: eu não vou sair. Por que ele fala que não vai sair? Sendo que ele sabe que tem que sair. É porque ele não sabe que você sabe. Ele quer ver se você sabe. Porque a fé sem obra é morta. Porque se você tiver medo, você não vai. Então a fé sem obra é morta, logo o diabo, mesmo sem razão, ele domina a situação. Mesmo ele fora da lei, não tem quem executa ela, porque ao homem foi dado autoridade, domínio, poder. Se você não exerce ela. Aí, né, querido, você fala: não, você vai embora sim, porque eu estou debaixo de autoridade do nome de Jesus. Ele fala: eu não vou, porque eu fui pago. Não é a mesma história, doutor? Eu fui pago. Aí, né, o diabo demora para ir, você fala assim: acho que eu não vou conseguir. Pronto. Agora, você acha que lá no teu trabalho não é a mesma coisa? Eu não vou conseguir honrar meu patrão. Aí o diabo fala: o dia que Deus quiser dar uma empresa para ele, não vai poder. E as pessoas pensam que eu pego no pé sobre autoridade, porque hoje eu sou. Porque eu quero o mal delas, porque eu quero dominar, porque eu quero não sei o quê. Mas é o teu coração, querido. Porque o teu pastor, o maior prazer de um pastor, de um pai, é ver seus membros, seus filhos, prosperar. Você está em posição de filho, posição de membro, posição de servo, e tem um coração má, querido, a respeito de um líder, de um pai, de uma mãe. E justamente Deus quer mudar essa mentalidade. Entende? Deus quer que você seja uma pessoa, querido, tipo inocente, para poder ele chegar no diabo, na hora que você inocente, mas também na hora que você for usar a autoridade, querido, o diabo vai ter que te respeitar. Entenderam? Quantas vezes, né, querido, eu cheguei em lugar assim, que os pastores, pessoas assim, não estavam conseguindo expulsar demônio, porque eles não entendem isso. Eles são bons em muitas coisas, mas eles não entendem sobre essas coisas, querido, de espiritual. Eles não são de ritual, eles não são místicos. Os rituais místicos, queridos, são coisas que dão legalidade para os demônios muito forte, fora do normal, fora do coisa, porque você faz coisas absurdas, né? Para o diabo ter direito a absurdo também, né? Mas quando eu chegava ali, por eu entender que cada atitude minha
é uma questão de meio legal, de autoridade, de domínio, de poder para exercer autoridade, eu chegava no lugar assim, o próprio diabo falando assim, ixi, esse não. Por que esse não? Porque não tinha nem conversa, porque ele já conhece a gente. O diabo conhece. Chama-se entender, querido, como é que funciona a legalidade. E essa legalidade que o diabo tem, esse poder que ele tem, eu não atribuo a ele, eu atribuo ao nosso Deus, ao nosso Pai. Porque ele faz tudo isso por causa do Pai, por causa de Deus. Pegaram, gente? Por causa de Deus. Quando você, querido, está dando muito milho para o diabo, você está desconsiderando o poder de Deus, porque o diabo, por causa do poder de Deus, vai ter que acabar com a tua vida. Não é por causa do poder dele, é por causa do poder da palavra. A palavra que diz que você vai colher maldição. A palavra que diz que você vai ser maldito. A palavra que diz, querido, que a sua geração vai herdar a maldição até a terceira e quarta geração. É a palavra. Você sabe por quê, querido, que a palavra ela persegue a terceira e quarta geração? Porque assim, ó, uma dívida, querida, ela tem que ser paga. Uma dívida tem que ser paga. E quando a dívida, querido, ela tem que ser paga e você morre. Então teus filhos, nós herdamos maldição dos nossos avós, bisavós, nossos pais. Né? Agora, olha bem, mas se eu estiver debaixo do sangue do Cordeiro, na fé, ocupado com as coisas de Deus, o diabo vem e não encontra aquele cara que ele pode executar. Ele não encontra. Ele encontra um obstáculo, uma barreira, ele encontra um inimigo que não precisa lutar. Só a presença de Deus já imobiliza toda a ação do diabo. É isso, querido. É questão de justiça. Não é questão de ser bonzinho, de questão de ser certo, questão de ser errado, nada não. E funciona assim. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você quiser ficar livre de maldição, dedique-se ao serviço de Deus. Na mente, no coração, no seu trabalho, na sua finança, tudo. Dedique-se ao serviço de Deus. O diabo vem, te acha ocupado com Deus. Porque dentro do serviço de Deus tem a proteção para o serviço dele, tem um recurso para o serviço dele, tem tudo. Toda a terra dele. Fala de novo, Raquel. Vamos fechar o culto com essa palavra. Glória a Deus. Então, livro de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Nós fizemos um estudo outro dia mostrando que muito cuidado com o que você pensa, né? E sobre tudo que deve guardar deve ser o coração. Então, aonde que é o coração nosso? É os nossos? Diga comigo, é a mentalidade, fala aí. Mentalidade, se você tiver uma mentalidade, né, que valoriza, né, a fidelidade ao Senhor e ao seu serviço, na linguagem de hoje, né, lá em Romanos, Romanos 12, né? Põe para mim, filho, Romanos 12, versículo 1 e 2, ó. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ó, não vivam conforme os padrões desse mundo,
mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na linguagem de hoje fala assim, peço que vocês, põe na linguagem de hoje, filho, o versículo 1, capítulo 1, põe para mim. Tá certo. Dedicado ao seu. Então, às vezes a gente trocar de versão, pra você entender melhor, né? Como é que eu vou oferecer meu corpo totalmente dedicado a Deus? Oferecendo ao seu serviço. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos praticar hoje? Então, todos aqui vão um orar pelo outro. Você vai sair do teu lugar, você vai pegar uma pessoa hoje para você orar. Então você vai praticar. Não vai sair daqui ninguém hoje sem orar por alguém. Às vezes vai ter irmão que vai falar assim, mas eu não sei orar, mas eu não consigo orar. Querido, uma vez fizeram isso comigo, né? Eu estava na reunião dos homens, falei, nos primeiros dias que fui na igreja, falei, eu queria que vocês orassem para fulano, né? Que ele está com tal. Aí o coordenador da reunião, né? Então, vamos lá. Aí como nós demos a mão tudo assim, né? E eu na expectativa que alguém orar para aquela pessoa que eu pedi, né? Aí o Augusto falou assim, pode orar, irmão Trovati. Acabou comigo aqui. Eu estava começando na igreja, né? Eu já orar sozinho eu não sabia. Imagina no meio daquele homarada lá, né? E eu tremi igual vara verde, mas fiz minha primeira oração, né? Depois fiquei até perigoso na oração, depois com o tempo. Glória a Deus. Então, olha bem, por quê? Porque a fé tem que ser prática. A fé quando ela está só na mente, no coração, ela é morta. Mas quando você pratica ela, a sua fé é viva. Entenderam? Então não é só pegar, aprender um negócio e agora eu vou fazer. Não, você vai começar a praticar. Praticar. Aí você começa a praticar, começa a dar certo. A Bíblia fala assim, ama o teu inimigo. Não, pela fé eu amo meu inimigo. Essa fé é morta. Mas amanhã, na hora que você vê ele, né, se tiver uma oportunidade, faça algo que você gostaria que fizesse para você, para ele. Porque quando você fala assim, fazer para ele o que eu gostaria que fizesse para mim, isso é uma maneira de você se dar inteiro, sem ser religioso. Entende por quê? Porque aquilo que você é, você pode dar. O que você não é, você não pode. Então faça isso para ele. Né? Às vezes você tem vontade de comprar uma camisa de marca, né, tal. Você dá uma olhadinha no tamanho dele lá, né? Opa, esse é GG, né, tal. Pá. Aí você vai lá, sobrou um dinheirinho, né? Se você tiver a finança em ordem, vai lá, compra aquela camisa que você gostaria de ganhar, né? Fala, cara, eu não sei porquê, mas eu senti, cara, de Deus de te dar essa camisa. Você recebe em nome de Jesus? O cara vai falar assim, eu esperava, né? É igual quando eu fui evangelizar o irmão do Juarez Santana, né? Ele esperava todo mundo lá em Londrina visitar ele, mas na hora que eu cheguei para Trovati, todo mundo, menos você. E ele era o cara que ia zombar de mim, que era coisa, né? Então, como é que eu tratei meu inimigo? Eu tratei ele como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Foi só isso. Amém, querido? Glória a Deus. Diga comigo, isso é fé. Fala assim, todas as minhas lutas são bênçãos que Deus deu para que eu entre em dimensões mais altas e ser mais abençoado ainda. Diga comigo, pela fé. Pela fé é isso, querido. É fazer o que agrada a Deus, né? Contrário do que você quer, porque agora você não anda mais pela tua natureza, você anda pela tua mentalidade nova. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Então eu vou chamar todo mundo aqui para frente, aqui, ó, mas você já vai sair do teu lugar, já pega alguém para você orar, tá?
Ó, os líderes, pega as pessoas assim, ó, que você vê que vai ter mais dificuldade para orar, pega ele, querido, para você ser a cobaia dele. Tá? Você ora por ele, daí ele vai orar por você. Tá? Faz isso. Aí você vai pedir para ele orar para você também. Glória a Deus. Pega uma pessoa que você vê que é mais tímida, que você nunca viu orar para ninguém na igreja. Tá? Não pega mamão com açúcar, pega pedreira. Hã? Pode começar a orar, gente. O Espírito Santo, vem aqui agora sobre a tua igreja. Espírito Santo, que cada um aqui seja um intercessor. Que cada um seja um vaso nas tuas mãos, Senhor. Que cada um seja um, Senhor, usado para salvar, curar, libertar, Pai. E preparar para a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Isso. Santo, santo, santo é o Deus onipotente. Ô Fábio, ora para mim. Menino da gaiola. Aleluia. Encheu. Eremamaia candalabash. Elemaracandalabash, aracandalabash. Jesus, vem ser sobre nós. Vem sobre nós, Jesus. Jesus, vem sobre nós, Jesus. Vem sobre mim, o Espírito encha a minha vida. Espírito encha a minha vida. Ô Fran, pega vocês duas horas para minha sogra. Tá. Tudo já está preparado. A mesa e o altar também. Vem Jesus. Vem Jesus sobre nós, Senhor. Vem Jesus sobre nós, Senhor. Vem tu, vem Espírito, vem Espírito, vem Senhor Jesus. Reina neste lugar, reina neste lugar, Senhor. Reina neste lugar, Senhor. Reina neste lugar, Senhor. Rebabaia candala xarabanachê. Reremalanae candalabaxê candalabá.
Ele candalabala e xere candalaba, xara candalaba. Nemae candalaba, xere candalaba, xere candalaba, xere candalaba. Tu és meu Deus, Senhor. Tu és minha rocha, Senhor. Tu és minha fortaleza, Deus. Tu és meu auxílio, Senhor. Tu és minha alegria, Pai. Tu és minha vida, Deus. Digno, Tu és digno, 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 digno de adoração. E candala na ere, nexere candalaba. Tu és meu Deus, Pai. Tu és minha rocha, Pai. Tu és minha fortaleza, Deus. Dá-me mais unção, Pai. Dá-me mais poder, Pai. Dá-me mais, Pai, da Tua glória, Pai. O povo Senhor, eu abençoo a Tua igreja, Pai. Que essa semana, Deus, seja a melhor semana da nossa vida, Pai. Deus, que o Senhor possa abrir portas, Pai. O inimigo esteja repreendido, sua obra destruída, seu agir amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus. Que a paz, Pai, sua que excede todo entendimento, guarde as nossas vidas e o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém.